Olá, turma 121 e 122. Estamos iniciando mais uma aula. E nessa semana, como você pode observar, do dia 28 de setembro até dia 1º de outubro de 2020, a última semana do mês de setembro e as primeiras semanas, já os primeiros dias do mês de outubro, nós tiramos para corrigir todas as atividades da apostila número 3. Já foi corrigido o módulo número 1 e o módulo número 2. E aí vamos deixar toda a sua apostila corrigida. Ou seja, já corrigimos a apostila número 1, já corrigimos a apostila número 2 e nessa aula nós iremos finalizar a correção da apostila número 3 com todos os módulos. E aí será totalmente corrigido, estará tudo certo na sua apostila. Essas atividades que serão corrigidas nesse dia são atividades que foram pedidas para as atividades avaliativas, ou AV1, ou AV2, ou AV3, conforme o período. Mas todas as nossas atividades que foram propostas foram hoje concluídas até o terceiro bimestre. Muito obrigado pela sua cooperação, pela sua participação, porque você está corrigindo as atividades, deixando em ordem as mesmas. Muito obrigado pelo seu carinho e que possamos ter esse momento de correção da melhor maneira e tirar as nossas dúvidas e explicar as questões para que possa ficar tudo certo. Ao iniciar a nossa atividade desse dia, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Estenda essas bênçãos aos seus queridos filhos da 121 e 122. Que eles possam ter um dia feliz e abençoado por ti e nesse momento da correção possamos deixar tudo em ordem a nossa apostila. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, eu gostaria que você pegasse a sua apostila, né, da página número 44 em diante, 45, né, 46 e 47 até a página número 48, já que essa é a última aula para a correção das nossas atividades, né? E aí no próximo mês de outubro nós já estamos começando com as atividades relacionadas, por exemplo, ao quarto bimestre. Então pegue a sua apostila e vamos acompanhar os conteúdos que estão sendo propostos pela apostila, né? Então você tem lá, de olho no vestibular, questão número 1. E vamos participar dessas atividades olhando, né, na apostila as questões. Então a primeira é a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que diz assim: o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assegurou nesse sábado, no dia 9 de agosto, que os ataques aéreos americanos contra os jihadistas que estão tomando o Kurdistão iraquiano no norte do país continuarão enquanto for necessário. Então essa foi uma fala do presidente norte-americano propondo lá no dia 9 de agosto. Sobre essa intervenção estadunidense no Iraque, é correto afirmar que. Então vamos colocar a alternativa correta relacionada a essa questão. Letra A. Os ataques aéreos tiveram início imediatamente após a derrubada do ditador Saddam Hussein em 2003 e devem prosseguir enquanto a insurreição sunita ameaçar instalações e pessoas estadunidenses. Essa alternativa ela é incorreta, né? Devido a essa proposta do ditador Saddam Hussein nesse período, né? E não vai ficar essa proposta, já que Barack Obama ela deu uma refletida, uma questionada no povo no geral. Letra B. Então, nós estamos marcando a alternativa correta. Os ataques aéreos visam combater o crescimento do autodeterminado Estado Islâmico, EI, Estado Islâmico, assim como a ameaça que ele representa para as diversas minorias religiosas e para os cidadãos estadunidenses. Letra C. O governo iraquiano condenou durante os ataques aéreos
alegando que eles beneficiam o separatismo curdo e representam o prolongamento da ocupação militar do país? Letra D. Os ataques aéreos têm como objetivo proteger os soldados estadunidenses, cuja presença em solo americano vem aumentando progressivamente desde a ocupação decidida por George W. Bush em 2003. E a letra E com os ataques aéreos, os Estados Unidos pretendem impedir a fundação de um lar nacional para os islamitas no Califado do norte do Iraque. Projeto que agrega todas as comunidades muçulmanas do mundo. Então vamos para a questão número 1, conforme já lemos, e aí a resposta se pode observar que a alternativa correta é a letra B, que os ataques aéreos visam combater o crescimento do autodenominado Estado Islâmico, assim como a ameaça que eles representam para diversas minorias religiosas e para os cidadãos estadunidenses. Então a página número 44, pergunta número 1, letra B. Letra B é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão, número 2. E o número 2 nos tem lá da Universidade de Mato Grosso e nos diz o seguinte: país africano que na década de 1960 há uma guerra civil matou mais de 1 milhão de pessoas. Essa guerra foi ocasionada pela declaração da independência de Biafra pelo povo Ijebu. Durante esse conflito, o Reino Unido apoiou o governo nigeriano, enquanto a França apoiou o grupo separatista. E o texto anterior faz referência ao seguinte país. Então vamos ver qual o país que faz essa referência. Letra A, Congo. Letra B, África do Sul. Letra C, Moçambique. Letra D, Nigéria. Então, qual a questão? É Nigéria, lógico, porque se o texto está falando sobre o governo nigeriano no final do mesmo, então a resposta é a letra D, do número 2, da página número 45. Vamos então agora observar a questão número 3. Que já vimos lá da Farc, né? A Farc desejam sucesso e glória para a seleção colombiana. A Farc enviaram nesta quarta-feira, dia 11 de junho de 2014, uma mensagem ao técnico da seleção de futebol da Colômbia, José Pekerman, e aos jogadores para desejar sucesso e glória na Copa do Mundo, que começa amanhã, conforme dia 11 de junho de 2014. As Farc que realizaram diálogos de paz com o governo colombiano para tentar acabar com o conflito armado de mais de meio século, mostraram a admiração pela seleção e disseram que estão com ela nas horas boas e nas horas ruins também, até o final. Os dirigentes que assinaram a carta admitiram que as Farc têm o sonho de o futebol poder brindá-los nessa época com um momento de alegria e de entretenimento que modere a consciências e ajude a encontrar a melhor maneira do caminho da reconciliação. Vimos que a Farc é um grupo da própria Colômbia, né? E vimos esse estudo com vocês e no dia seguinte, dentro os aspectos que caracterizam o conflito civil na Colômbia, é correto afirmar a letra A. As divergências políticas e ideológicas entre Estado, forças guerrilheiras e grupos paramilitares e a divisão do território colombiano em zonas de domínio militar dos agentes envolvidos no conflito. Essa é a alternativa correta, formada pelo Farc, esse grupo que está concentrado na própria Colômbia. Vamos para a questão número 4 da sua apostila. E estamos lendo, acompanhando e vendo as questões formadas para a mesma.
Essa questão número 4 é uma questão que foi formulada no Unicentro do Paraná e é uma questão média. E diz assim: sobre os conflitos étnicos e a questão das nacionalidades, assinale a alternativa correta. Então vamos ver. Os conflitos étnicos da Irlanda têm como principal foco o rompimento da supremacia britânica sobre os israelenses dentro da Grã-Bretanha. Nesse caso, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul uniram-se contra ingleses e escoceses. Então, é uma questão correta? Letra B. Os conflitos étnicos mais recentes ocorridos na África opõem populações tribais locais ao colonizador. Em Angola, por exemplo, as tribos locais uniram-se contra a população de origem portuguesa, o antigo dominador? Será que só foi esse grupo? Letra C. Temos que assinalar a alternativa correta. Os conflitos entre árabes e judeus são essencialmente de fundo religioso, alimentado a posição entre palestinos e os judeus. Nesse caso, os conflitos por território são apenas o quê? Secundários, tendo menos deixado de fazer parte da pauta da negociação da última década. Letra D. A questão basca envolve a reivindicação dos bascos quanto ao aumento da autonomia política e também cultural junto ao governo espanhol, bem como uma possível independência do País Basco. E a letra E diz o seguinte: os curdos pertencem a uma etnia de origem libanesa, sendo um povo de características raciais e culturais muito homogêneos. Vive na província do Kurdistão, no leste da Turquia, e reivindicam maior liberdade religiosa, não se envolvendo em conflitos pela posse do território. Então, essa alternativa, qual a resposta correta? Então, nós podemos observar a letra D, que a questão básica envolve a reivindicação dos bascos quanto ao aumento da autonomia política e também cultural, junto ao governo espanhol, bem como uma possível independência do País Bascos. Então, a número 4, alternativa a letra D, e as letras A, B, C, E são alternativas incorretas. Vamos agora para a próxima questão, número 5. E a 5 nos diz o seguinte: o que nós temos, que tem propondo a número 5? A 5 fala o seguinte: preparada pela PUC Campinas de São Paulo, em decisão histórica tomada em junho de 2016, 52% dos britânicos decidiram a saída do Reino Unido da União Europeia. E esse programa, essa sigla, tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas. E sobre esse fato são feitas as seguintes afirmações. E quais são as afirmações que nós podemos colocar? Vamos ver o número 1. Um dos primeiros reflexos da saída foi sentido pelos países exportadores de commodities, fortemente prejudicados com a desativação da Bolsa de Mercadorias localizada em Londres. Tem que marcar se é correta ou incorreta. Então, a número 1 ela está errada. Porque esse é um dos primeiros reflexos dos países exportadores com essa desativação da Bolsa de Valores. Não, porque eles têm outros recebimentos de mercadorias. Número 2. Grandes questões como a segurança, a defesa das fronteiras e o elevado número de refugiados no espaço europeu permanece preocupando os 27 países do bloco, né? Porque são os países que fazem parte dessa estrutura. Então, alternativa número 2 correta. E número 3, muitos membros do bloco enfrentam problemas econômicos, forte endividamento, como por exemplo a Itália, a Grécia, por exemplo, e o desemprego, né, como ocorre também na Itália, Grécia e Portugal. Endividamento e desemprego. Há grupos que discutem a sobrevivência da moeda única, o euro, pós a saída da Inglaterra. Alternativa 3 correta. Então, número 1.
um dos primeiros reflexos da saída foi sentido pelos países exportadores a commodities, porque ainda eles não saíram, né? Não é o reflexo da saída deles, ainda eles estão. Por exemplo, nós vimos que é a partir de 2021 que vai ter essa saída completa dessa questão. Aí sim, né? Então, um dos primeiros reflexos da saída foi sentido pelos países exportadores, por enquanto ainda não tem esse processo, né? Então, a alternativa que nós podemos observar dessa questão número 5, ela está proposta com a resposta número. Vamos lá. Então, a questão número 5, resposta letra D. Vamos para a próxima questão, número 6. E a número 6 nos diz o seguinte, né? Da página número 45. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Desde 2011, a Síria tem sido palco de uma guerra civil entre o governo de Bashar al-Assad e vários grupos armados de oposição com motivações ideológicas e políticas diversas. Entre essas agrupações, uma das principais é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que é EIIL, Estado Islâmico e Iraque do Levante, e cuja meta é: qual é a principal questão que eles estão propondo na alternativa desse Estado Islâmico do Iraque e do Levante? Então, resposta letra B, a instauração de um califado mundial com autoridade sobre todos os muçulmanos. Então, página 45, letra 6B. Então, a página 44, 1B, a página 45, 2D, 3A, 4D, 5D e 6B. Vamos agora para a página número 46. E na página 46 temos a pergunta número 7. Observando aquele mapa que você tem na página 47, você tem a França, você tem Portugal, que está em branco é a Espanha, e um vermelhinho ali é um provável país que está dentro do contexto da Espanha. Então está entre a França e a Espanha. Em novembro de 2014 realizou-se um referendo na região assinalada, e que caminhou ao quê? Então, qual a alternativa correta que nós podemos colocar relacionado à questão da número 7, observando aquele mapa? Então, diz o seguinte, né? A número 7 é a alternativa A, a possibilidade de independência da Catalunha, antigo sonho dos habitantes dessa região espanhola. Ao você observar o mapa da página 46, o número 7, ela tem em verde Portugal, em branco Espanha, em laranja França, e dentro do contexto branco, que é a Espanha, nós temos esse vermelhinho, que é a resposta letra A, Catalunha. É um dos países que querem formar um novo país, né, dentro da própria Espanha. Então aí a Espanha perderia essa região da Catalunha por formar um novo país chamado Catalunha. Mas por enquanto ainda não deu correto essa alternativa deles. Número 8, da página número 46, Mackenzie, São Paulo. Observe o mapa a seguir. As letras A, a letra B e a letra C identificam 3 diferentes territórios onde foram observadas manifestações separatistas ao longo do ano 2014. Em 2 desses territórios, a questão separatista foi discutida politicamente segundo as leis dos seus estados. Em um deles foram registrados conflitos e a influência de outros países. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, qual a alternativa correta? A letra A, que você pode observar no mapa, ela está lá situada na Inglaterra. A letra B, ela está situada lá na antiga região dos países bascos. E a letra C,
ali na região banhada pelo o mar Mediterrâneo, né? Então, qual a alternativa que nós podemos colocar como correta? Então, as letras A e C identificam a Escócia e a Catalunha com a condução política das discussões separatistas pelo Estado do Reino Unido e da Espanha. A letra B corresponde ao leste da Ucrânia, onde as forças armadas do país reprimiam os separatistas apoiados pela Rússia. Então, a letra D, a alternativa correta. Então, ao você observar a letra A, você está vendo que é a região que está lá no Reino Unido, que é a Escócia. Quando você vê a letra B, nessa antiga região dos países do leste europeu, nós temos o B, que é Ucrânia. E a letra C, que ela está bem ali no mar Mediterrâneo, ali na Espanha, que é a região da Catalunha. Então, resposta 8, alternativa D, página 46. Vamos para a questão número 9. E a questão número 9 é elaborada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a Rússia formaliza a anexação da Crimeia. A Rússia anexou formalmente a península da Crimeia, né, ao seu território, depois de um duro discurso do presidente Vladimir Putin, em meio às pesadas críticas aos Estados Unidos da América, a União Europeia e o governo interino da Ucrânia. Nesse discurso que antecedeu a assinatura da anexação da Crimeia, Putin destacou a questão como vital para os interesses russos. Segundo ele, Vladimir Putin, o Ocidente cruzou uma linha vermelha, entre aspas, e ao interferir na Ucrânia. Ele fala, a Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia, declarou Vladimir Putin no dia 18 de março de 2014. E o evento abordado na reportagem está simultaneamente associado ao presente e ao passado dos povos envolvidos nessa posição da Crimeia e relacionado à Rússia com a União Europeia e os próprios norte-americanos. Para explicar essa ação russa, a relação à Crimeia, são fundamentados os seguintes interesses do atual governo Vladimir Putin. Então, qual a alternativa que nós podemos colocar como correta para a questão número 9? Então, resposta, letra D. Reforçar o nacionalismo, consolidar a geoestratégia militar entre a Rússia, né, e os países que fazem parte da União Europeia e também a própria região da Crimeia, já que a Crimeia é uma península que nós temos situado nessa região. Vamos para a questão número 10. E a questão número 10 diz o seguinte: Belfast em revolta por causa de uma bandeira proposta pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Domingo, pela quarta noite consecutiva, dia 8 de janeiro de 2013, grupos insatisfeitos atiraram pedras e garrafa contra a polícia e incendiaram carros na zona leste de Belfast, na Irlanda do Norte. Nesse dia, os vereadores da cidade haviam decidido que a bandeira britânica deixaria de ser hasteada todos os dias no edifício da Câmara. A proposta inicial pretendia retirar em definitivo da prefeitura a bandeira do Reino Unido, símbolo para uns da ocupação britânica, sinal para outros do pertencimento à coroa. Mas o partido da aliança negociou um consenso prevendo que a bandeira seja hasteada 17 dias por ano. E aí vem a questão da pergunta, né? A Irlanda do Norte vem construindo um delicado processo de paz nos últimos 15 anos. Após décadas de conflitos internos envolvendo as relações com o Reino Unido.
O episódio, relatado na reportagem, remete a um aspecto essencial desses conflitos. E esse aspecto está relacionado à existência de. É uma questão bem difícil, essa questão proposta pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas nós podemos observar que a questão número 10, a resposta é letra D. Identidade nacionais e divergentes. 10, letra D. Vamos agora para a questão número 11. E a questão número 11, nós vamos ler com vocês. Moscou dá ultimato à Ucrânia. Né? Esse ultimato à Ucrânia, vamos ver o que acontece principalmente nessa região que temos, por exemplo, na questão número 11. E nos diz assim: Moscou dá o último ultimato à Ucrânia, que é parecido com a pergunta número 9, que nós já trabalhamos. E aí, ao observar o mapa que você tem nessa estrutura, enquanto a Rússia expandia na segunda-feira, dia 3, lá em 2014, mais ou menos, seu controle sobre a península da Crimeia, o governo da Ucrânia denunciou um ultimato do Kremlin para que as forças do país se rendam e evitem um ataque militar. Em Washington, D.C., o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, passou o dia tentando alinhar seus parceiros em busca de uma resposta a Moscou. A Rússia está do lado errado da história. Como se diz, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. E aí, ao você observar o desenho que você tem na página número 47 do mapa, você pode observar o seguinte: Rússia mobilizou 150 mil soldados ao longo das fronteiras. Força Especial controlada pontos da Crimeia. Opções do Ocidente. Política. Boicotar a cúpula do G8. G8 significa os países mais ricos do mundo a nível industrial. Em Sochi, marcada para junho, e chamar para consultas embaixadores em Moscou. Segunda opção do Ocidente, econômica. Proibição de viagens para as autoridades russas. Segundo, congelamento de contas de altos funcionários do governo. E terceiro, sanções governamentais. Também é uma questão, ela é bem média, ela é uma questão difícil, essa elaboração. A Rússia prossegue com firmeza em sua estratégia revanchista, com o intuito de não ceder às imposições do mundo ocidental. E então assinale a alternativa, que pode ser uma opção para Vladimir Putin, indicada pelo número 1 dentro do mapa. E dentro do mapa você tem a questão número 1. O que nós podemos propor para essa questão número 1? Da página número 47, pergunta número 11, resposta alternativa, que ela se compõe, é a letra B, suprimir o fornecimento do gás para a Europa, através da questão número 1 que você pode observar no mapa, parte dos gasodutos que levam o produto para a União Europeia e para a Turquia passam pela Ucrânia. Então, nessa região vai passar pela Ucrânia e não passando, por exemplo, para a questão da Turquia. Vamos para a questão da página, então, página 47, número 9, letra D, 10, letra D e 11, letra B. Vamos para a página número 48, a final, que é a questão número 12. E é uma proposta pela Universidade Federal do Paraná. As mulheres curdas, isso foi um texto formado dia 16 de agosto de 2016. As mulheres curdas ganharam destaque internacional no último ano em função de seu protagonismo no enfrentamento armado contra o Estado Islâmico, principalmente no Iraque e na Síria. A guerra tomou visível para o mundo o protagonismo dessas mulheres, que se não se limitava à luta armada. As curdas estão na linha de frente da luta do seu povo por democracia, liberdade para as mulheres e construção de um modelo de economia alternativa, comunal e cooperativa.
Essa luta de cerca de 40 anos, quando mulheres curdas foram viver nas áreas montanhosas, pegaram em armas e começaram a questionar frontalmente o modelo patriarcal e repressivo sobre a qual viviam até então. Então aí nós vamos ver quais são as alternativas corretas relacionado a essa questão da Universidade Federal do Paraná. Então, diz o seguinte: com base nas informações do texto relacionado às mulheres curdas, como nós podemos observar, e esse conhecimento de geopolítica, vamos ver então a questão número 1. O texto retrata um dos principais conflitos e impasses étnico-territoriais na região do Oriente Médio, que envolve o grupo étnico considerado a maior nação sem pátria do mundo, os curdos. Sim ou não? Correto. Número 1, correta. Número 2. Grande parte do bloco curdo habita uma região montanhosa localizada dentro dos territórios da Turquia, Síria, Iraque e Irã, mostrando que fronteiras étnicas e culturais entre esses estados nem sempre são convergentes. Alternativa correta, porque esse grupo de mulheres que vive em áreas montanhosas, elas estão espalhadas em várias regiões territoriais em áreas montanhosas, que já são áreas que impedem a formação de cidades ou bairros ou localidades, como por exemplo Turquia, Síria, Iraque e Irã. Então a questão número 1 está correta e a questão número 2 está correta. E número 3, apesar do conflito com o Estado Islâmico, o território curdo é reconhecido pelos estados do Irã, Iraque e Turquia, onde a língua curda é dita como oficial. Essa alternativa, ela poderia estar correta, né? Está totalmente correta, mas ali quando está escrito estado do Irã, Iraque e Turquia, eles apoiam isso? Não. Então, o restante da alternativa número 3, ela está totalmente correta se eu tirasse ali. O território curdo é reconhecido pelos estados do Irã, Iraque e Turquia. Essa questão que eu acabei de ler, ela está errada, porque o restante, onde a língua curda é tida como oficial, aí a alternativa está correta. Então, para essa questão de número 12, que você lemos e comentamos, então a resposta é a letra D. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, porque a número 3, o Iraque, o Irã e a Turquia ainda não conhecem como território oficial o Estado Islâmico, tá bom? Para a questão número 13, nos diz o seguinte: o grupo Boko Haram, autor do sequestro em abril de 2014 de mais de 200 estudantes que posteriormente, segundo os líderes do grupo, seriam vendidas, nasceu de uma seita que atraiu seguidores com um discurso crítico em relação ao regime local, pregando um Islã radical e rigoroso. Muhammad Yusuf, um dos fundadores, acusava os valores ocidentais instaurados pelos colonizadores britânicos de serem a fonte de todos os males sofridos pelo país. Então, todos os problemas que estava enfrentando o país seriam o quê? Vindas do mundo ocidental. Boko Haram significa a educação ocidental é pecaminosa. Devido ao quê? Porque eles seguem as doutrinas religiosas do mundo islâmico, que seria o quê? Só o único Deus, chamado Al, né? Chamado Allah, A-L, né? Allah, Deus deles. E o Allah para eles é considerado o Deus único protetor do mundo islâmico. Como se diz, não há Sahada, não existe outros deuses. E Hausa, uma das línguas faladas no país. E o texto se refere ao quê? Qual a alternativa correta que nós podemos colocar sobre essa afirmativa da pergunta número 13? E a pergunta número 13 nós podemos ler como resposta correta a letra D, que diz assim:
há um grupo muçulmano extremista atuante no norte da Nigéria, na África, região em que a maior parte da população vive o quê? Na pobreza. Então, lá na Nigéria, nós temos esse grupo muito forte, muito pesado, que é o mundo islâmico, né? Esse grupo aí, Boko Haram. Próxima questão, vamos agora para a questão formulada pela Universidade Estadual de Maringá, do Paraná. E aí temos algumas alternativas para lermos sobre a mesma. E diz o seguinte, né? Sobre os termos geográficos a seguir, assinale o que for correto. Essa questão da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, é uma questão extremamente difícil, que eles fazem essa prova logo após. Você sabe que eles têm o primeiro, eles fazem uma avaliação geral e depois eles vão compartimentar as questões para os cursos mais procurados. Um deles é o curso de medicina. Então essa questão número 14, Universidade Estadual de Maringá, quem acertar poderá ter passado no vestibular da UEM em medicina. E aí nós temos as seguintes propostas. Então vamos para a questão da página número 48, pergunta número 14. E diz o seguinte: lugar é um termo geográfico que designa o espaço no qual as pessoas vivem seu cotidiano e que faz parte de sua identidade. Essa alternativa é correta? Lugar é o termo geográfico que designa o espaço no qual as pessoas vivem seu cotidiano e que faz parte da sua identidade. Número 2. O território é uma porção de superfície terrestre delimitado por uma fronteira política e submetido a um poder político? Certo ou errado? Questão número 2, certo. Número 4. Região é o termo utilizado para designar uma área que apresenta somente características naturais próprias, não se relacionando por quaisquer tipos de fluxos com outras áreas ao seu retorno? Errada, porque região, somente características naturais próprias, ela tem várias diversificações. Número 8. Os fluxos de mercadorias, de capitais e de informações que atravessam o mundo não alteram a vida cotidiana do lugar? Lógico que vai alterar. Constantemente tem alterações quando vem grupos de outros países ou saída de pessoas de um país para o outro. E número 16, nação é o grupamento social unido por um passado histórico comum que gerou uma identidade cultural e uma consciência nacional? Alternativa correta. Então, resposta número 18. Então, página número 48, pergunta 14, resposta 18. Vamos para a próxima questão. A próxima questão que nos diz o seguinte: número 15. Assinale a alternativa relacionado à imagem que você pode observar. Então, na imagem que você está observando no texto, né, diz assim: temos a Ucrânia, temos a Crimeia e ali a anexação à Rússia da região ucraniana destaca-se na imagem e provocou a seguinte situação geopolítica. Então, nós podemos observar nessa questão a resposta da número 15, resposta letra B. Sanções da União Europeia e dos Estados Unidos com o governo russo. Ok? Com isso, nós fizemos as nossas correções do módulo número 1 e o módulo número 2 da apostila 3 do terceiro bimestre. Então, como eu falei no início da aula de hoje, todas as atividades da apostila número 1, da apostila número 2 e a apostila número 3 de 2020, todas já foram corrigidas. Essas atividades foram pedidas para ser realizadas como atividades avaliativas do mês de março, de abril, de maio, junho ou agosto, setembro. Então essas atividades foram pedidas, foram cobradas, foram lançadas no sistema e agora nós corrigimos todas essas atividades. Muito obrigado pela sua participação e que Deus possa abençoar ricamente você. Vamos finalizar com uma oração.
Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós e que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 121 e 122, protegendo, guiando, orientando para que eles possam ter um dia feliz ao seu lado. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma, por tudo e que Deus possa abençoar você ricamente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.